Bora para nossa análise de primeiras impressões do episódio final da primeira temporada de The Last of Us, e agora a gente já pode afirmar que sim, essa é uma adaptação que mostra o que tem que ser uma adaptação, com algumas mudanças, algumas expansões e alguns momentos idênticos ao do material original. É sobre tudo isso e sobre diversas coisas, diversas revelações extremamente importantes para o rumo da história que a gente vai falar no vídeo de hoje. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e hoje a gente vai falar do finale, né, do último episódio da primeira temporada de The Last of Us. Antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero avisar que tem spoilers do episódio, né, a gente não vai falar nada do segundo jogo, fiquem tranquilos, mas do episódio tem spoilers, então se você ainda não assistiu, vai lá no HBO Max, assiste, depois volta pra cá. Bom, o episódio começa, ele é o terceiro episódio dessa temporada que tem uma cena antes da abertura. Dessa vez a cena é com a Anna, a mãe da Ellie. E uma curiosidade legal pra gente já começar o vídeo é que ela é interpretada pela Ashley Johnson. Ashley Johnson, pra quem não sabe, é quem faz a Ellie nos jogos de The Last of Us. Ela faz a captura de movimentos, as falas, as feições e tudo mais. Então foi realmente muito legal o que eles fizeram aqui. Colocar a pessoa que dá vida a Ellie nos jogos de The Last of Us pra ser a mãe da Ellie, então, na série. Então ela literalmente deu vida pra Ellie, tanto nos jogos quanto aqui, porque aqui a Ellie nasceu dela, então ela também deu vida para a Ellie aqui, e foi uma coisa extremamente poética e muito legal de se ver, além de que Ashley Johnson arrebenta na atuação, e eu, né, posso estar maluco, eu falei isso já algumas vezes e ninguém concordou comigo, mas eu vejo um pouquinho de semelhança dela com a Bella Ramsey aí, então... Tá bom. E a gente vê uma cena já de ação já bem pavorosa, digamos assim, meio que claustrofóbica, né? Dela fugindo grávida, prestes a parir, em trabalho de parto ali, fugindo de um infectado. A gente vê de onde a Ellie tirou esse sangue de guerra, esse sangue de sobreviver a todo custo da mãe dela, porque a Anna tava ali prestes a ter o bebê e veio um infectado pra cima dela, ela conseguiu matar o infectado, ela foi mordida, ela não se abalou, ela cortou o cordão umbilical e deixou a Ellie ali, e aí que está o grande segredo de tudo, foi revelado pra gente como que a Ellie é imune. A Anna foi mordida um pouquinho antes dela cortar o cordão umbilical. Então, um pouco da infecção do Cordyceps passou por ali, foi pro sangue da Ellie e acabou, né? Como o Cordyceps sempre cresce a partir do cérebro, acabou se alojando no cérebro da Ellie e se desenvolvendo junto com o cérebro dela. Então, o primeiro respiro da Ellie ali no mundo já foi com o Cordyceps instalado no cérebro, mas não uma dose grande do Cordyceps, aquela dose transferida na mordida. Uma dose muito menor, tipo o que acontece com vacina, basicamente. Eu não sou expert em nada de biologia, mas a gente sabe que vacina, às vezes ela pega um pouco da carga viral ali, do vírus e tudo mais, para te tornar imune, né? Para gerar ali uma carga de anticorpos ali, e basicamente foi isso que aconteceu com a Ellie, né? Como um pouquinho do Cordyceps foi crescendo com ela foi se tornando meio que, foi gerando um anticorpo ali no cérebro dela, e foi desenvolvendo com ela em silêncio e tudo mais, e quando ela foi mordida, ela já estava com esse Cordyceps alojado, então não aconteceu nada com ela. Mais pra frente no episódio, a Marlene fala que o Cordyceps vê a Ellie como Cordyceps, né? Ela tem uma conversa ali com o Joel, onde ela explica o motivo da Ellie ser imune, e ela fala, bom, o Cordyceps cresceu junto com ela e tal, e agora o Cordyceps vê ela como um Cordyceps. Então a gente tem essa explicação que no jogo não tinha, né? E aqui a gente tem uma outra coisa que eu não lembro do jogo, que eu vou chegar daqui a pouquinho. A gente começa o episódio mostrando os reflexos do episódio anterior, também agora no tempo normal, com a Ellie e com o Joel, né? Os reflexos do David. A gente vê que o brilho no olho da Ellie sumiu e isso vai moendo a gente, né? O Joel, a todo momento, pode ser que essa seja a segunda vez que eu vou chorar fazendo um vídeo de The Last of Us aqui, tá? Não me responsabilizo, já tô avisando. Mas o Joel vai a todo momento tentando quebrar esse gelo e a Ellie tá dispersa, ela não tá caindo nas brincadeiras, ela não tá brincando de volta, ela não tá xingando, não tá respondendo daquele jeito animado que ela sempre foi, porque o David mudou alguma coisa ali pro pior possível, né? Ela vai ficar com aquela memória por muito tempo. É difícil ver isso, né? Só que aí, quando eles estão ali procurando chegar no hospital pra ele encontrar os vagalumes ali e ver se eles conseguem criar uma vacina, a gente tem algo que faz a Ellie voltar a ter um pouquinho, ou pelo menos por um pouquinho de tempo também, aquele brilho no olhar dela. Ela encontra as girafas, né? Ela que tinha crescido dentro de um complexo da Fedra ali, não tinha visto nada. Quando ela sai a primeira vez e já vê uma paisagem diferente, ela já fica impressionada. Imagina agora vendo um monte de girafa.
girafa. E essa cena é a cena do jogo que também já dá uma emocionada pesada lá no jogo. Aqui emociona de novo, né? A gente tá vendo a Ellie molengó, triste, muito traumatizada. E aqui, quando ela começa a brincar com a girafa, a gente vê que volta um pouquinho da Ellie ali, aquela Ellie alegre, aquela Ellie deslumbrada com o mundo. Então, isso daqui foi um momento muito importante para meio que ela recuperar um pouquinho daquela esperança que ela tinha. Vida que segue, nós temos um outro momento muito importante aqui para as próximas coisas que acontecem neste episódio, né? O Joe e a Ellie, eles estão andando ali numa base da Fedra já abandonada, e o Joe acaba falando da cicatriz que ele tem ali perto da cabeça e tudo mais, que ele tinha falado pra ela apenas que uma pessoa tinha errado o tiro, né? E é por isso que ele não escuta muito bem daquele lado, ele não escuta praticamente nada daquele lado. O Joe confessa pra Ellie que aquilo aconteceu no segundo dia que o apocalipse começou, no segundo dia que o Cordíceps estava em ação. O que aconteceu no primeiro dia? A Sarah morreu. E o Joe fala pra Ellie, né? A Sarah morreu no primeiro dia, eu não via mais motivo pra continuar e eu tentei me matar, só que eu hesitei em um momento ali e não consegui. Então eu errei o tiro, né? Porra, o cara tentou se matar e errou o tiro, mas foi isso. Ele hesitou em um momento, por quê? Porque tinha coisa pra acontecer na vida dele ainda, né? Muito tempo depois, mas tinha coisa pra acontecer. E isso é chocante, eu não lembro de ter essa conversa no jogo, não lembro de ter essas paradas de problema auditivo do Joe no jogo, até porque o jogo não desenvolve a parte dramática do jeito que a série pode desenvolver. Então por isso que é sempre bom a gente lembrar o pessoal que a ação na história de The Last of Us vai pro jogo. Ele tem ação e tem esse drama muito forte de segundo plano. Aqui é o contrário, o drama pega esse primeiro plano e a ação ela fica, de um extra aí. O importante aqui é isso. E nesse momento, nessa conversa do Joe, eu falei, caralho, que foda. Tipo, pesadíssimo, né? E aí a conversa vai se desenvolvendo e aí ele continua falando da Sarah, de como foi chocante, né? O choque de ter perdido tudo, o mundo pra ele era a Sarah, né? A filha dele, a queridinha dele, a baby girl. E aí a gente tem o momento que aqui eu desmoronei, comecei a chorar, foi a parte que eu mais chorei de todos os episódios de The Last of Us, que é quando a Ellie fala, que bom que o tempo cura todas as feridas. E o Joe olha pra ela chorando e ele fala que não foi o tempo que curou. E aí a gente percebe, né? Quem curou o Joel foi a Ellie. Então por isso que o Joel não vai, ele não vai deixar acontecer nada com a filha dele de novo. No episódio anterior ele tinha chamado ela de Baby Girl, né? Que era assim que ele chamava a Sarah. Então depois de 20 anos ele chamou outra criança assim. O jeito que ele segura ela no episódio anterior é igual o jeito que ele segurava a Sarah pra acalmá-la, que a gente vê no começo lá quando eles estão fugindo. Em um outro episódio, quando a Ellie tem o livro de piadas, ela conta uma piada, o Joel ri pela primeira vez desde que ele tinha perdido a Sarah. Então a Ellie fez ele recuperar tudo isso, né? E aí a gente entende muito mais o porquê que o Joel vai fazer o que ele vai fazer depois. É aquela parada de dividir o público, né? Que eles já estavam falando desde o começo, que quem jogou o jogo sabia que aconteceria. Eles vão fazer uma vacina que provavelmente vai poder acabar com isso daí, vai poder restaurar o mundo, digamos assim. Né? As pessoas infectadas pelo Cordíceps, eu não sei se teria volta, mas elas não estão mortas. Lembrando que essa é a diferença para zumbi, né? O zumbi é um humano que morreu e ressuscitou ali como um corpo que quer carne. Aqui não. Aqui o ser humano, ele vira um hospedeiro pro fungo, mas ele ainda tá vivo. Então, se você pegar um corredor, ou no máximo ali um perseguidor, que são os estágios 1 e 2, que acontece ali de 2 dias, 2 semanas, né? Até o primeiro ano. Talvez dê pra salvar essa pessoa. O instalador já não dá, porque o fungo já saiu do rosto e tal. Até o perseguidor eu acho que seria meio difícil, mas sei lá, um corredor, aquela pessoa que acabou de ser mordida, poderia ser salva ainda com isso. Então você salvaria muita gente com isso. Só que olha tudo que a gente acabou de falar, que o Joe passou, que a Ellie passou, e olha o significado da Ellie pra vida do Joe, né? Então eles estão lá nesse momento, e aí a Ellie começa a contar piadas, eles estão completamente distraídos ali indo até o hospital. E aí a gente vê lá no fundo umas pessoas chegando, jogam a granada, e aí são os vagalumes que estavam procurando a Ellie desde o começo, né? E aí o Joe já acorda, isso daí também é igualzinho o jogo, o Joe já acorda ali, cadê a Ellie? Cadê a Ellie? A Marlene aparece pra falar com ele, a Marlene que conhecia a Ana desde o começo, a Marlene chega atrasada ali, ela que acaba matando a Ana, então ela que cria a Ellie, pelo menos nessa infância, até deixar a Ellie lá com a Fedra, por quê? Porque ela achou que a Ellie ficaria mais segura ali. Né? Então muito provavelmente foi isso que aconteceu, e aí ela não sabia também que a Ellie era imune, né? A Marlene, quando ela pergunta pra Ana, a Ana fala, eu cortei o cordão umbilical antes da mordida, e a Marlene acredita, ela não fazia ideia que essa possibilidade existia.
Mas a Marlene criou a Ellie em boa parte da infância e prometeu pra Ana que protegeria ela. E aí o Joe fala, então cadê ela, né? Aí a Marlene conta tudo pro Joe, né? Ela é grata ao Joe, ela tá devendo uma pra ele, ela até fala isso. A gente entende ali na cara do Joe que ele não vai deixar passar, justamente por isso que eu acabei de falar anterior. A Ellie recuperou o sentido da vida do Joe, né? Agora ele tem um motivo pra viver, e se ele perder a Ellie, provavelmente ele tentaria de novo se matar, e dessa vez ele não erraria o tiro. E agora o episódio começa com a maior sequência de ação que a gente tem na temporada, e é uma parada muito boa, porque o som abafa, a gente tem que lembrar que o Joe não escuta muito bem, então provavelmente era aquilo lá que ele estava ouvindo, e ele vai no modo total berserker, ele vai matando todo mundo que tem pela frente, com extrema frieza, o cara tem um dos caras ali que ele coloca a arma no chão, levanta as mãos e o Joe simplesmente dá um tiro na cabeça dele. Ele não tem tempo pra perder, porque a cirurgia tá em andamento, eles já estão sedando ela pra começar a abrir, e o momento que eles abrem ela, já acabaria tudo, não teria o que fazer. Então o Joe não tem tempo pra conversar, não tem tempo pra esperar alguém falar alguma coisa, não tem tempo pra ser piedoso ali, e ele vai matando tudo que tem pela frente dele. Pra ele ali, não são pessoas mais. Ele tá completamente cego pra chegar no objetivo dele. E aí quando ele chega na sala de cirurgia ali, ela tinha acabado de sair de ser sedada. Ela tava dormindo, tiraram ali a parada que fez com que ela pegasse no sono, né? E iam começar a cirurgia. E aí o Joel entra, mano, muito foda essa cena também, a gente sente tudo, essa parada de abafar o som foi muito legal. E aí o doutor fala, não vou deixar você tirar ela daqui, o doutor não tinha nenhuma conexão com a Ellie, ele só queria achar a cura. Então são os dois lados aí, duas pessoas com uma motivação forte, duas pessoas que a gente consegue entender. O lado que você vai ficar depende de você. E o Joe, de novo, tá sem tempo. O médico fala, não vou deixar você pegar. O Joe já mete a bala nele e pronto. Ele não matou as duas enfermeiras ali. Pelo menos, ele não matou, né? Ele pega ela ali depois, pede pra elas virarem. Elas não representavam nenhum mal a ele ali. O doutor até poderia ter alguma, sei lá, ele fazer alguma coisa com o bisturi, mas as duas estavam muito assustadas e elas não representaram nenhuma resistência de força nem nada pra atrasar o Joe. E ele já tava com a Ellie nos braços dele. Então, ali ele já não precisava mais matar ninguém. E aí ele tá indo embora e falta a Marlene. A Marlene tá lá embaixo esperando ele. Ela poderia simplesmente atirar nas costas do Joel e pegar a Ellie de volta, mas ela também não faz isso, até porque eu acredito que ela ainda tá com um pouco de conflito na cabeça de tipo, eu criei essa menina, eu prometi pra mãe dela que eu ia cuidar dela, eu vou mesmo fazer isso? Tipo, ela estava decidida a fazer. Se ela pegasse a Ellie de novo, ela faria. Mas eu acho que ela não ter atirado no Joel também tem um pouco disso. E aí já corta pro carro, e essas transições foram iguais ao jogo também, né? Porque o Joel tá com a Ellie no carro e a gente não vê o que aconteceu com a Marlene, e depois volta e a gente vê o Joel mata a Marlene, ele primeiro dá um tiro nela, ela fica lá no chão, ela pede pra ele ter piedade e deixar ela viva, só que se ela levantasse dali, ela iria atrás da Ellie, e é isso que o Joel fala pra ela. A partir do momento que você melhorar, você vai atrás dela, ela nunca vai ter sossego. Então pronto, meteu bala, e tudo isso acontece com a Ellie sedada. Ela entra no carro e quando ela acorda, eles já estão viajando, e o Joel inventa aquela historinha pra boi dormir lá pra ela, que ela, naquele momento, ela não acredita, né? Ela pergunta da Marlene, ele fala, os infectados invadiram lá, uma galera morreu, muita gente se feriu, foi ele que fez tudo isso, tá? Mas ele conta ali pra ele, porque a Ellie, ela provavelmente, ela fala, ele pode me matar, faz a cura aí. Que é aquele negócio que ela fala pro Joel depois, ela fala, quando você me perguntou lá da primeira pessoa que eu matei, se eu já tinha matado, eu matei a minha melhor amiga porque ela se transformou antes de mim. E depois veio a Tess, depois veio o Sam, veio o Henry, e basicamente o que ela fala eu estou esperando desde o momento em que eu fui mordida com a Riley. Então, tudo que veio depois pra ela ali é lucro. Se ela tivesse que morrer pra fazer a cura, ela certamente aceitaria. Só que o Joel não aceitou, né? E ela estava sedada, ela não tinha o poder de escolha naquele momento. O Joel não aceitou e ele sai com ela de lá. E ele jura pra ela que foi tudo aquilo que ele falou era verdade. Porque, porra, ele já tava ali naquele momento, né? Se ele falasse, não, eles iam fazer a cura, achar a cura através de você mesmo, é só você que é imune e tudo mais. Aí, porra, só ia gerar mais estresse pros dois ali, não ia resolver nada. E agora eles chegam de novo em Jackson. De novo o Joe vai falando da Sarah, ele vai se abrindo cada vez mais com a Ellie. E não é que a Ellie substitui a Sarah. Não é que quando a Ellie fala que o tempo cura todas as feridas, é que ele, tipo, esqueceu. Não, é que agora ele tem um outro propósito ali. É como se ele tivesse realmente duas filhas, né? Então ele ainda tem que viver por uma delas, sabe? A Sarah tá observando o Joe e a Ellie está ali porque, tipo, pra ele precisa dela, ela precisa dele, então agora ele tem essa nova motivação. A cena dos dois, não foi o tempo que me curou, foi uma frase que vai ficar
na minha cabeça por muito tempo, foi a frase que me quebrou no episódio e foi o momento mais lindo disso aqui tudo, de toda essa temporada. Foi uma parada que eu não esperava que fosse me atingir tanto assim. Então, eu gostei demais dessa primeira temporada e vocês têm que agradecer ao Joel, porque se ele morresse, ele não teria a segunda temporada de The Last of Us e a segunda temporada já está confirmada. Gostei também ali que no momento que o episódio, uma coisa bem legal também, é que o episódio, a gente tá vendo tudo que o Joel tá fazendo, mas o episódio não mostra. Algo que foi feito durante toda a temporada, e a gente já tinha até falado isso nos podcasts de The Last of Us, que a gente também grava semanal, que o Joel tá matando as pessoas, só que não tá mostrando ninguém morrendo, tá mostrando o rosto do Joel, ou tá mostrando o cara, tipo, sendo enforcado, mas tá mostrando daqui pra baixo, não tá mostrando a cabeça dele, nem nada do tipo. Tem uma hora que mostra o cara com a bala aqui, acho, uma outra hora que foca no médico também, que também é bem emblemático ali, mas a ação, o momento acontecendo do Joe atirando e alguém matando a pessoa ali, não é mostrado. Isso foi feito em diversos outros momentos da série e foi muito bom. Ter a Ashley Johnson aqui é muito a cereja do bolo, é uma parada incrível, sensacional. E esse episódio termina a temporada cravando ali, sim, isso é uma adaptação, senhoras e senhores. Entendam que aqui o foco é o drama, então por isso até que a ação do Joe em salvar Ellie não foi tão demorada, não estenderam tanto aquele momento, porque o que tinha que estender são as partes mais dramáticas. Então lembre-se, é a mesma história da série do jogo, só que lá você tem a ação priorizada e aqui você tem o drama priorizado e por isso que os dois são incríveis, por isso que os dois são fabulosos e por isso que a segunda temporada também promete muito. Uma outra coisinha antes de encerrar é que Bella Ramsey não será mudada, tipo, a Ellie não terá uma nova atriz na próxima temporada, lembrando que Bella Ramsey já tem 20 anos, ela já tem a idade da Ellie ali, quando ela gravou essa primeira temporada foi no meio da pandemia, ela devia ter uns 18, né, 18 anos ali, então já cresceu um pouco, caso precise que ela pareça um pouco mais velha ali, faz um pouquinho de maquiagem, não tem problema nenhum, mas não vão mudar a atriz, até porque você não desperdiça alguém que entrega este nível de atuação para o seu papel principal. Queria agradecer a todo mundo que acompanhou a gente nestes vídeos aqui. A gente vai continuar fazendo vídeos de The Last of Us e de tudo que envolve cultura pop. Terão mais 2 podcasts de The Last of Us, um sobre esse episódio final, que já vai sair nesta semana, e já tem caixinha de perguntas lá no Instagram para vocês mandarem as suas dúvidas para a gente responder por lá, e um outro falando da temporada em completo. Esse aí vai demorar um pouquinho mais pra sair, porque a gente vai ver de novo, a gente vai chamar mais gente que ainda não participou dos podcasts, vai ter mais gente, o episódio vai ser um pouquinho mais longo pra falar de toda a temporada, essa primeira temporada de The Last of Us. Obrigado, gente, se inscrevam aqui no canal porque não para, tem vídeo todo dia, vídeo de tudo de cultura pop, e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Isso.